Vamos à aula de número 38 da série Primeiras Frases em Japonês. E agora a gente vai aprender um padrão de perguntas para você perguntar coisas como é, como faz, que tal. Você vai ver os exemplos aqui e vai entender, ok? A primeira frase que temos aqui é Sumimasen, kono kanji no kakikata wa dou desu ka? Com licença, como é a forma de escrever deste kanji? Começamos aqui com sumimasen, que é uma das primeiras palavras que a gente aprendeu aqui nessa série, né? No sentido de com licença. As primeiras duas aulas dessa série são cumprimentos básicos e lá ela foi ensinada, se não me engano. Aí temos aqui kono kanji, que significa estes ideogramas, né? Ou estes kanji. Kanji é essa escrita japonesa aqui, né? Aí temos aqui a partícula no e temos aqui kakikata, que significa forma de escrever, ok? Então, forma de escrever destes kanji. A partícula no tá ligando essas duas palavras aqui, né? A forma de escrever destes kanjis. Aí temos aqui a partícula wa. Então, o assunto principal dessa frase é a forma de escrever destes kanjis. Aí temos aqui do desu ka, que significa como é, ok? Essa palavra do, o significado dela é como se fosse um como, né? No sentido de como faz, como é, ok? Então ele está perguntando como é do desu ka, a forma de escrever kakikata deste kanji, kono kanji. Ok? Na hora que eu expliquei essa palavra aqui, às vezes eu falei no plural, às vezes eu falei no singular, né? Em japonês não dá para saber, é só pelo contexto mesmo. Essa frase encaixaria tanto quando ele está pedindo a forma de escrever de vários kanji ou de um só, ok? Por isso que às vezes eu falei no plural, às vezes eu falei no singular, e aí eu me toquei agora que eu falei das duas formas e estou te explicando que em essência é a mesma coisa, ok? Próxima frase. Kyou no tenki wa dou desu ka? Como está o tempo hoje? Então temos aqui, ó, kyou no tenki, o tempo de hoje, né? Essa palavra aqui, tenki, significa o tempo, o clima, né? Se está chovendo, se está nublado. E aqui temos a palavra kyou, que significa hoje. Então, ó, kyou no tenki wa, o tempo de hoje, dou desu ka, como é. Então, literalmente, está falando como é ou como está o tempo, o clima de hoje, ok? Mais uma frase usando o padrão aqui. Agora, vamos a mais uma que dá uma ideia de, olha só, ashita wa dou desu ka? A gente traduziu que tal amanhã? Você poderia traduzir como é amanhã? Ou como será amanhã? Lembrando sempre que significado é diferente de tradução, né? Tudo isso que eu estou falando aqui transmite o mesmo significado. Só que esse padrão aqui, né? Ele é usado no sentido, por exemplo, você está combinando alguma coisa com alguém, né? De sair, de ir em algum lugar. Só que vocês não têm a data definida. Aí você quer falar, que tal amanhã? Ou que tal no sábado? Que é o próximo exemplo. Que tal semana que vem? Né? Você pode falar esse dia, esse tempo, dou desu ka? Então, ashita wa dou desu ka? Dá essa ideia de que tal amanhã, né? Então, ó, ashita significa amanhã. Ashita wa dou desu ka? E na próxima, doyoubi wa dou desu ka? Que tal no sábado, né? Essa palavra aqui, ó, doyoubi, significa sábado. Presta atenção que ele tem um prolongamento aqui, ó, doyoubi, ok? Doyoubi wa dou desu ka? Que tal no sábado, ok? Próxima frase. Wine no aji wa dou desu ka? Como está o sabor do vinho? Essa primeira palavra aqui, ó, wine, significa vinho, né? A bebida. Aí temos essa palavra aqui, ó, aji, significa
o sabor, ok? E aí temos a partícula no, indicando que o sabor é do vinho, né? Então, wain no aji wa dou desu ka? Então, como é ou como está o sabor do vinho? Próxima palavra, próxima frase. Nihon wa dou desu ka? Como é o Japão? Então, essa primeira palavra aqui, ó, Nihon, significa Japão. Então, Nihon wa dou desu ka? Como está ou como é o Japão? Olha só que interessante, eu posso estar usando essa frase tanto para perguntar para alguém como é o Japão, ou como está o Japão, se ela está lá, se ela está morando lá, alguma coisa do tipo, né? E eu estou trocando mensagens com ela, e eu estou perguntando como está tudo aí, né? A essência da frase é a mesma. Próxima frase. Taichou wa dou desu ka? Como está seu corpo? Essa primeira palavra aqui, ó, taichou, ela significa condição física ou condição do corpo. Esse primeiro kanji aqui significa corpo. É da palavra karada. Aí temos aqui a partícula wa, né? Então, falando sobre a condição física, como está? Dou desu ka? Taichou wa dou desu ka? Né? Como está a condição do corpo? Penúltima frase. Kaze no guai wa dou desu ka? Como está a sua gripe? Essa primeira palavra aqui, ó, kaze, significa gripe, resfriado, ok? Partícula no. E aí temos essa palavra aqui, ó, guai. Essa aqui significa a condição de alguma coisa, as circunstâncias de alguma coisa, o estado de alguma coisa, né? Então, ó, o estado, as condições da gripe. E na tradução, como está a sua gripe, né? Porque em português a gente é mais direto nessa parte, a gente não fala as condições da gripe. Então, kaze no guai wa dou desu ka? Né? Como está a sua gripe? Ok? Próxima frase. Kaisha no funiki wa dou desu ka? Como está o clima na empresa? Né? Temos aqui, kaisha significa empresa, né? Essa palavra é até chatinha de falar, ó. Ó como que é. Fun-iki. Aí falando rápido dá uma travadinha, ó. Fun-iki. Fun-iki. Ok? Porque assim, em português é bem raro a gente ter esse som anasalado aqui, né? Fun, né? Tipo aqui, e ter uma vogal depois. Então, a gente não está muito acostumado. Fun-iki. Ok? Essa palavra significa o clima, né? Mas no sentido não o clima de frio, calor, chovendo. É o clima tipo se tá muito nervoso, se tá muito calmo, se tá tranquilo, se o clima tá tenso. Sabe quando fala o clima tá tenso? Né? É nesse sentido. Esse clima, essa atmosfera no sentido mais sentimental do lugar, né? Tipo, o clima depois que alguém morreu, né? É o clima de sentimento ali, todo mundo para baixo, falando pouco, né? Ou o clima depois de uma conquista, né? Todo mundo mais alegre, todo mundo feliz. É o clima nesse sentido, tá? Então ele está perguntando como está o clima na empresa, ok? Se está estressante, se está tranquilo, se está todo mundo positivo, é esse tipo de clima que ele está falando, ok? Aí temos a partícula wa e encerramos com dou desu ka? Né? Ok? E essas foram as frases. Você aprendeu um novo padrão aí de pergunta e muito fácil entender esse padrão, né? Mas aí a gente traz várias frases de exemplo para você ver ele na prática. Clica no gostei se você gostou dessa aula, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa para dizer. Eu adoro ler os comentários aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você não está inscrito, a gente se vê na próxima aula. Tchau!